sem que ninguém as discrimine ou as ameace. Ele acredita que se sua ideia der certo, eles poderão criar sua própria versão da montanha sagrada aqui mesmo, nas terras fronteiriças com as quais sonham. Wendy já assinou o plano e pergunta por onde começar. Ele simplesmente diz para ela continuar usando sua magia até que ela domine o controle total sobre ela. Enquanto o príncipe se ocupa com os recém-chegados e seu treinamento mágico, Nana e Ana conversam um pouco sobre os acontecimentos recentes. Nana parece impressionada com a magia do vento de Wendy e as habilidades de voo de Lightning, que também salvaram a vida de Wendy. Ana expressa felicidade por ter tantas irmãs por perto, mas Nana ressalta como Nidhingale parece olhar para nossa heroína com ternura nos olhos. Um detalhe que não deve ser menosprezado. Ana não tem a mínima ideia do que Nana quer dizer, mas a pequena Nana avisa a amiga para não culpá-la por não avisar. E se Ana não fizer nada, Nidhingale pode conquistar nosso herói. De repente, eles ouvem o alarme tocar, um sinal claro de que algo está errado. Chega o relatório de que um monstro demônio chegou. O herói corre até o muro e encontra seus soldados. Ele aperta os olhos para detectar o perigo, mas não vê nenhum demônio à vista. O príncipe se pergunta se foi um alarme falso e questiona o caçador que deu o alarme. O caçador diz para ele olhar mais de perto e, quando faz, ele vê uma mancha escura de névoa se formando. Ao olhar mais de perto, ele fica chocado ao ver um monstro híbrido bem diante de seus olhos. O caçador revela que é o mesmo híbrido que quase o matou alguns anos atrás. Ao ouvir isso, o menino liga os pontos. Esse monstro deve ter alguma inteligência, diferente de feras comuns que simplesmente atacam e morrem. Este monstro sobreviveu por muitos anos e sempre recua quando sente perigo. Quando a fera chega ao muro, ela para de repente, deixando todos perplexos. Inesperadamente, ele salta no ar, e o príncipe ordena que seus soldados o ataquem imediatamente. Antes que eles pudessem reagir, o monstro já estava no ar, colidindo com a parede acima. Nosso herói fica surpreso ao ver quão habilmente ele mirou no ponto mais fraco da parede, o que confirma as últimas dúvidas do nosso herói sobre a inteligência do monstro. Quando o demônio chega ao outro lado do muro, os soldados relatam que ele está indo em direção à cidade. O herói comanda seu segundo exército civil para acompanhá-lo, enquanto a divisão de apoio segura o muro por enquanto. Nosso herói marcha em direção à cidade com seu pelotão, lamentando ter subestimado a inteligência desses monstros. Finalmente chegando ao local do monstro, eles são atingidos pela notícia angustiante de que ele já devorou alguém vivo na cidade. O rastro de sangue diante dos olhos do nosso herói lhe causa um arrepio terrível na espinha. Mas ele não sucumbe ao medo e, irritantemente, ordena que todos fiquem em alerta máximo. O monstro aparece mais uma vez, capturando outro civil. O príncipe Roland imediatamente avisa todos enquanto os soldados parecem impotentes diante do monstro, incapazes de usar suas armas por medo de atingir civis no caos. Além disso, os soldados não conseguem nem chegar perto dessa monstruosidade. Aeroaché ordena que seus soldados subam em telhados e terrenos mais altos para mirar com precisão sem ferir civis. Os monstros imediatamente sobem até o telhado para tomar suas posições. Apesar das adversidades, os soldados conseguem atirar por cima da cabeça enorme do monstro, mas erram o alvo por pouco. O monstro o encara com uma cara irritada, mas antes que ele possa atacar, Machado de Ferro se aproxima e explode a cabeça do monstro imediatamente, finalmente vingando as vidas inocentes tiradas por este monstro. No perímetro de Hermes, ao norte do Castelo Cinzento, uma gigantesca criatura mutante rasteja em direção à muralha imponente. Os cavaleiros na muralha tremem ao testemunhar a enormidade do monstro que se aproxima. Ao finalmente pisar no telhado, a criatura baba e imediatamente se anima ao ver os humanos por perto. Sem hesitar, o monstro abre sua boca enorme, liberando um exército inteiro de monstros marchando de sua barriga. Os soldados percebem que estão presos e não há rota de fuga à vista. Ainda assim, eles imediatamente começam a correr na direção oposta enquanto uma criatura no céu continua seguindo os soldados. Por fim, quando chegam ao muro norte da cidade interna, eles se veem esperando o portão abrir. A garota nos revela que toda a cidade exterior foi destruída pelos monstros. Eles precisam defender a igreja, mas com apenas um punhado de soldados e monstros em seu encalço, parece que a luta será difícil. Mas então a garota pega uma pílula vermelha e instrui os soldados a tomá-la e aniquilar o inimigo. Sem hesitar, os soldados obedecem ao seu comando. Ao engolirem a pílula, eles sentem uma onda de energia percorrendo-os, fortalecendo-os para marchar contra os monstros. Antes que esses soldados tolos possam ser massacrados por aqueles monstros, o portão finalmente cai, revelando uma figura arrogante saindo. Ele se declara parte do exército do julgamento e ordena que todos limpem o caminho. Esses soldados estão vestidos da cabeça aos pés com armaduras resistentes, parecendo cavaleiros de elite. A senhora fica perplexa com o súbito aparecimento do chamado exército do julgamento, sem ter a mínima ideia de quem eles são. No entanto, ela duvida que meros humanos tenham alguma chance contra os monstros híbridos. Mas parece que estamos prestes a descobrir se esses soldados são só conversa ou se eles realmente têm potencial.
Enquanto o monstro e o exército do julgamento ficam cara a cara, o monstro do céu desce. Um dos cavaleiros no chão imediatamente agarra suas garras gigantescas e afiadas, e o outro cavaleiro se posiciona e lança uma lança com velocidade divina, perfurando